Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos falar sobre a lição 10, cujo título é Pedro é livre da prisão. Nessa lição nós vamos ver o episódio que vai ser narrado sobre o momento em que mais uma perseguição é empreendida contra os cristãos em Jerusalém, desta feita por mão de Herodes Antipas. Vamos lembrar que vários homens na história tiveram o nome de Herodes. Herodes o Grande, que foi aquele que mandou matar os meninos de Belém e que era rei nos dias em que Jesus nasceu, e alguns dos filhos e netos dele depois receberam esse nome também. Aqui no caso é Herodes Antipas, neto de Herodes o Grande, filho de Aristóbulo, filho de Mariane, uma das esposas, que era a esposa Asmoneia de Herodes. Ele vive momentos de dificuldade com relação à sua popularidade entre os judeus, e então descobre que aumenta a popularidade perseguindo o cristão e mandando matar. Ele manda matar Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, e manda prender a Pedro, certamente com a mesma intenção. Aquela história que se diz que mata um e deixa o outro amarrado para morrer no dia seguinte. Era o caso. Pedro foi preso, entregue na mão de 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados, e a intenção de Herodes é matar Pedro após a Páscoa, para evitar também a confusão durante o período da Páscoa, que é o maior momento de pessoas ocupando a cidade de Jerusalém. Mas o fato é que Pedro está preso, guardado por aqueles soldados, mas o texto bíblico vai dizer: a igreja fazia contínua oração por Pedro. Aqui nós vamos ver que a oração sempre é a melhor saída. A oração é aquilo que nós podemos fazer quando não há nada que alguém possa fazer. Quando se diz não há mais jeito, não há mais solução, não tem mais o que fazer, é impossível para nós, mas sempre é possível para Deus, que é o Senhor que pode todas as coisas, e nós precisamos confiar na oração. Se Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagine quando a igreja se reúne para orar com um propósito específico. A igreja estava reunida nas casas, orando por Pedro, que estava na prisão. E aí nós vimos algo sobrenatural acontecer naquele momento. Pedro estava dormindo e um anjo é enviado até a prisão. Ele acorda Pedro, manda Pedro calçar-se e vestir-se, porque estavam para sair da prisão. Naquele momento, as algemas, as cadeias que prendem Pedro simplesmente se abrem. Pedro se veste, os soldados estão dormindo, e ele passa por todos os soldados. Tem mais 2 soldados na porta, ele passa por eles também. Há um portão de ferro e o portão se abre automaticamente, e Pedro de repente se vê na rua, e aí ele percebe que não estava sonhando. Eu acho que Pedro pensava que estava tendo um sonho, e era isso que estava acontecendo no sonho, mas aí ele percebe que era um anjo quem tinha libertado ele da prisão. E então Pedro vai até a casa aonde os crentes estão orando, e então ele bate na porta. Uma menina vem ver o que é, e aí se assusta, ela acha que é o espírito de Pedro, o fantasma, porque todos julgavam que Pedro poderia já estar morto, e as pessoas no primeiro momento não acreditam no que a menina está dizendo, mas Pedro continua batendo a porta, e eles vão lá e percebem que é Pedro mesmo. E aí, que grande alegria eles têm ao ver que Pedro está livre da prisão. O que nós aprendemos com essa lição, primeiro é que
muitos perseguem os cristãos e às vezes a perseguição é até gratuita. Não é nem porque alguém não gosta do cristão. É porque às vezes perseguir cristão, falar mal de Deus, denunciar alguma coisa do evangelho, parece ser interessante para algumas pessoas em que eles ganham notificação e são destacados por causa disso. E por isso perseguem. E também aprendemos que, mesmo em qualquer situação que nos pareça impossível, a oração é sempre a saída, principalmente quando a igreja se une em oração, porque disse o Senhor Jesus que quando a igreja, ou dois de nós, decidíssemos alguma coisa aqui na terra, também no céu, isso aconteceria, porque a igreja unida tem poder de mover a mão de Deus por intermédio da oração. Estejamos, portanto, firmes na condição de intercessores, sempre apresentando a Deus as nossas necessidades e as dos nossos irmãos, sabendo que Deus ouve as orações e faz coisas extraordinárias, como é o caso aqui. Pedro foi livre da prisão, Herodes nem ficou sabendo como foi, mandou matar os soldados que estavam vigiando Pedro, porque não tinha ninguém que soubesse dizer o que tinha acontecido, mas a igreja sabia o que tinha acontecido. Deus enviou o seu anjo e livrou Pedro da prisão e também está disposto a guardar e a proteger cada um dos seus filhos que confiam no Senhor. Deus abençoe a você. Até a próxima lição.